E meus queridos, tudo bom? Essa aqui é a parte 3 da nossa aula, tá bom? Só que dessa vez nós iremos falar sobre a aba inserir. A aba inserir, ela possui subitens, que é a páginas, tabelas, ilustrações, links, cabeçalho e rodapé, texto e símbolos. Então são 7 subitens dentro de inserir. Em páginas, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto é uma espécie de capa, tá bom? Quando nós clicamos aqui, ela aparece alguns modelos para vocês, tá bom? Olha só, por exemplo, esse daqui, que é uma capa, ou seja, uma folha de rosto. Aqui nós podemos editar colocando o ano, data de hoje, por exemplo, 2023, e um título aqui. Podemos colocar o título teste, tá bom? Dá para colocar o nome da empresa, a data de hoje e o autor, tá bom? A folha de rosto, ela já vem esses modelos aqui pré-definidos, tá bom? Se vocês descerem aqui, ó, essa barra de rolagem, vocês podem ver vários outros modelos, tá bom? E tem como baixar mais pelo site da Microsoft, pelo office.com, tá bom? Vamos clicar aqui em remover, que nós não vamos usar ele agora. Bem, aqui nós temos também a opção página em branco, que ele insere uma nova página, tá bom? Em vez de ter que ficar dando espaço, descendo o cursor até gerar a folha automática, você clica uma vez aqui em página em branco, ele cria automaticamente, tá bom? E nós temos aqui a quebra de página, que ela inicia a próxima página na posição atual, tá bom? Por exemplo, se nosso cursor está mais ou menos aqui no meio, descer aqui um pouquinho, e apertar em quebra de página, ele vai iniciar aqui na próxima página, tá bom? Nós temos aqui a tabela. A tabela, quando clicada aqui nessa opção, ela vai abrir para vocês esse modelo aqui já pré-definido. Lembrando que uma tabela é constituída por linhas e colunas. Na aula de Excel isso aqui vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Mas nós vamos normalmente clicar aqui em inserir tabela, que é essa aqui, que é o menu de inserir tabela. Aqui ele fala número de colunas e número de linhas. Então, nós podemos fazer o seguinte, numa coluna 3x3, ou seja, 3 colunas e 3 linhas. Olha só como fica. Aqui no caso, item, nome e sobrenome. Por exemplo, item 1, nome Jefferson, sobrenome Garcia. Item 2, nome Bruna, sobrenome Silva, por exemplo. Tá bom? Isso aqui é a tabela. E perceba uma coisa. Quando uma tabela é criada, quando uma tabela é clicada, ou seja, selecionada, uma nova guia é habilitada automaticamente, que é as ferramentas de tabela. Por exemplo, nós podemos alterar o estilo. Aqui, ó. Existem vários estilos pré-definidos, podemos criar um estilo também. Tá bom? Podemos colocar da maneira que você quiser, as cores, fontes, tá bom? Normalmente eu gosto de uma tabela simples. E a parte do sobreamento, que é o que? É colocar uma cor dentro da minha tabela, tá bom? Que é a personalização do estilo, tá bom? E aqui em desenhar tabela é uma forma manual de você inserir uma coluna ou inserir uma linha. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizer isso, ó, automaticamente cria uma linha, mas não tenho que as colunas. Para mim criar uma coluna, eu tenho que desenhar aqui, ó, uma coluna. Professor, se eu quero colocar aqui, ó, uma outra coluna bem aqui, ó, posso também criar, olha só. Automaticamente ela é criada. Eu quero criar uma linha dentro desta linha.
também eu consigo, mas aqui como essa largura pequena, é um pouquinho difícil, ó, mas eu consigo criar uma outra linha dentro de uma outra linha, tá bom? E assim sucessivamente, olha só. Tá bom? Bem, a borracha, como o próprio nome já diz, nós vamos o quê? Apagar as linhas e podemos apagar também as colunas que nós criamos aqui. De forma manual. Perfeito? Aqui, ó, como ficou um pouco estranho isso aqui, a gente pode apagar. Podemos apagar, apagar. E nós podemos apagar essa linha aqui e fazer direitinho, olha só. Tá estranho aqui. É um trabalho assim bem manual, né? Então não aconselho muito vocês usarem isso daqui. Tá bom? Bem, aqui em layout, que é a parte mais importante da tabela, que é a parte de linhas e colunas, mesclar, tamanho, alinhamento e os dados. Os dados é uma opção, é uma guia que é usada em Word avançado, então nós não iremos ver por enquanto todas elas, no máximo aqui classificar, tá bom? Bem, por exemplo, eu ensinei vocês a criar linhas manualmente, tendo que desenhar de fato. A gente pode simplesmente clicar aqui, ó, inserir abaixo e automaticamente é gerada uma linha aqui embaixo. Professor, o que é mesclar? Por exemplo, nós temos aqui nessa primeira linha, nós temos 3 colunas. Se eu quero criar uma única coluna dessa tabela que eu já criei, eu só seleciono essa primeira linha e clico em mesclar células, ou seja, as colunas que aqui existiam se tornam apenas uma. Normalmente é feito isso para colocar títulos nas nossas tabelas, tá bom? E por exemplo, eu quero criar uma outra coluna aqui dentro, ó. Eu venho aqui em dividir células. Eu crio mais uma coluna dentro das minhas linhas. Beleza? Olha só, de forma automática. Para excluir, nós podemos vir aqui e excluir a coluna, excluir a linha. Por exemplo, eu quero retirar essa coluna. Seleciono a coluna que eu quero tirar, vem aqui em colunas. Tá bom? Aí só fica 3 colunas. Tinha 4, agora eu tenho. Mas perceba uma coisa. Como esta coluna está mesclada com esta linha, perceba que a palavra título vai o quê? Vai sumir, olha só. Excluir colunas, olha só. Tá bom? Então tome muito cuidado ao usar a ferramenta excluir. Nesse caso aqui, o que deveria ser feito era usar a borrachazinha aqui, ó, e vir e apagar esta linha que forma esta coluna aqui, ó. Tá bom, pessoal? Olha, uma forma mais simples de resolver isso. E vai da maneira como você quiser. Pode excluir por aqui ou pode excluir pela borracha. Bem, o autoajuste, você, por exemplo, item, nome, sobrenome. Essas colunas, olha só, se você analisar, fica um espaço muito grande aqui. A gente pode vir aqui no autoajuste e autoajuste de janela, por exemplo. O que ela vai fazer? Ela vai ajustar nas extremidades, tá bom? Autoajuste de conteúdo, o que ele faz? Ele vai diminuir ou aumentar o tamanho da coluna conforme o tamanho da palavra que tiver aqui dentro. Perfeito? Bem, aqui em tamanho da célula, o que a gente fez aqui no caso, a gente aumentou ou diminuiu essa largura desta célula. Lembrando, célula
é um campo de uma tabela. Tá bom? Por exemplo, ó, o item ele é a palavra que está dentro de uma célula. Tá bom? Bem, nós podemos aumentar o tamanho aqui precisamente. Por exemplo, a altura, que no caso é dessa linha, a gente pode mudar. E a largura também podemos mudar. E colocar um valor bem preciso. Tá bom? Aqui nós podemos atualizar novamente pelo ajuste de conteúdo. E aqui que vem a padronização, que é o alinhamento. Percebam o seguinte, item, nome e sobrenome estão onde? No topo. Nós queremos, por exemplo, colocar centralizado à esquerda, centralizado no meio e centralizado à direita. Inferior, direita, inferior, meio, inferior, esquerda. Normalmente é utilizada a opção de centralizar, tá bom? Bem, a direção do texto, nós podemos, ó, inverter as posições conforme ela vai girando a cada 90 graus. As margens da célula a gente pode ajustar aqui também. Não é muito utilizada essa opção. E nós temos aqui a opção classificar. Por exemplo, vamos colocar item 2 e item 1. Nome Jefferson, sobrenome Garcia. Bruna Silva, por exemplo. Quando nós clicamos em classificar, ele vai querer o que? Ordenar esse conteúdo que foi selecionado. Se nós analisarmos, ele está em ordem decrescente, 2, 1. Mas se eu quero em ordem crescente, ou seja, 1, 2, só que eu quero que ordene ajustando também o nome e o sobrenome. Eu não quero apenas que mude a posição do 1 para o 2, 2 para o... Não, eu quero que o Jefferson venha para baixo e o Garcia venha para baixo. Então eu vou clicar em crescente, normalmente já vai estar pré-definido, e clicar em OK. Olha só, 1, Bruna, 2, Jefferson. Perfeito? O classificar ele é usado em ordenamento, que no caso é crescente ou decrescente, tá bom? Aqui em dados. A parte de tabela é basicamente isso, tá bom? A gente pode excluir aqui a tabela. E continuando aqui em imagem. Como eu expliquei para vocês, a imagem ela pode ser, ou você procura uma imagem qualquer. Por exemplo, eu pego aqui, ó, essa imagem aqui desse protoboard com essa placa Arduino. Isso aqui é aula de robótica. Bem, essa imagem que eu copiei aqui, ó, eu simplesmente cliquei na imagem, copiei, vou mostrar mais opções, copiei, vim no meu arquivo Word e botão direito do mouse em colar ou Ctrl V. Tá bom? Essa é uma forma. A outra forma é eu clicando aqui em imagem e literalmente procurando a minha imagem. Olha só. Beleza, pessoal? Assim como a tabela, a imagem também abre uma guia exclusiva para essa opção, que é o que? Ferramentas de imagem. Bem, a ferramenta de imagem ela abre outras opções da imagem. Por exemplo, aqui em remover plano de fundo, ele é normalmente usado, olha só, para tirar e deixar transparente uma determinada área. Por exemplo, se eu clicar aqui em manter alterações, olha só, o fundo da minha imagem sumiu. Ctrl Z para voltar, olha só. Percebam que tem uma parte aqui atrás da minha imagem, eu quero tirar essa imagem. Vem aqui em formatar e remover plano de fundo. E automaticamente o sistema vai verificar algumas áreas que podem ser tiradas. E você vai clicar em realizar alterações. Olha só como ficou. Tá bom? E deixa o fundo transparente. Uma determinada área transparente, digamos assim. Tá bom? Aqui em ajustar também, temos as partes de correções, que é a questão de brilho e contraste.
tá bom? Você pode aumentar o brilho, diminuir o brilho, conforme a sua necessidade. Aqui são para imagens que possuem uma qualidade inferior, ou foi escaneada de um jeito, ou foi tirada a foto e precisa ser corrigida de alguma maneira. A cor, literalmente, só vamos mudar aqui, mas esse daqui, confesso para vocês que quase não é utilizado. A opção de cor para imagens, tá bom? Normalmente coloca-se o máximo preto e branco, ó, que é a escala de cinza, mas é muito raro, tá bom? Aqui em efeito artístico, também é uma opção que quase não é utilizada, que ele aplica como se fosse borrões, como se fosse filtros do Instagram aqui na nossa imagem. Por exemplo, aqui ó, em efeito artístico, clico nesse daqui, ó, vamos ver, por exemplo, esse daqui que é o quadriculado, vamos ver aqui, ó. Olha só como fica, ó. Então, como se fosse filtros do Instagram, tá bom? Esse primeiro aqui sempre vai ser o normalzinho, o padrão. Vamos aqui em cor e colocar a cor padrão de novo, que é essa daqui. Bem, compactar imagens ele vai diminuir o tamanho. Você pode diminuir a qualidade ou o tamanho, alterar a imagem. Você pode clicar aqui e trocar por uma outra foto. Por exemplo, aqui, olha só. Ela vai excluir aquela foto e vai colocar essa por cima, como se fosse um recortar. Tá bom? Redefinir imagem. O redefinir imagem ainda é normalmente usado quando você, por exemplo, diminui o tamanho e clica aqui ó, em redefinir imagem e tamanho. Ou seja, ele vai, tudo aquilo que, por exemplo, mudou a cor. Eu venho aqui redefinir imagem, ele vai voltar para a cor original. Tá bom? Bem, aqui em estilos de imagem, nós temos o que? Molduras e estilos. Nesse caso aqui nós temos, ó, esse círculo aqui que fez na nossa imagem e também aplicou uma sombra aqui. Como se fosse algumas molduras que você pode aplicar na sua imagem. Isso aqui é bastante utilizado, principalmente em trabalhos acadêmicos, tá bom? Aqui é a borda, nós podemos colocar uma cor diferenciada, olha só. Vou colocar um vermelhinho aqui, ó, que é normalmente o que eu mais uso. Efeitos aqui são questões gráficas, fica a seu critério ou especificado por alguém. Layout de imagem, você pode também configurar, olha aqui é o layout, tá bom? E o layout também, ele aparece uma opção nova, só que esse daqui de layout, ele é aplicado ao Word avançado, tá bom? Posição, isso aqui é muito importante, a parte de posição. Por exemplo, eu vou criar um texto aqui utilizando o rand. Por exemplo, rand 2,10, por exemplo. Acho que não quer aplicar por conta do 2,10. Olha só. Perceba uma coisa. Olha o que aconteceu com o meu texto, com a minha imagem aqui, olha só. O texto obedeceu à posição da minha imagem. Esse tipo de configuração da minha imagem é chamado de quadrado. Onde que eu vejo isso, professor? Aqui em quebra de texto, olha só. Quadrado que eu falei para vocês. Aí nós podemos colocar alinhado com texto. Normalmente é esse que é utilizado, tá bom? Por quê? Por conta da posição dele, tá? O quadrado é para fazer esse tipo de estilo aqui, ó. Conforme eu vou mudando a posição da minha imagem, ó, o texto vai obedecendo a posição da minha imagem. Podemos colocar através, ele fica em cima do texto, atrás do texto. Olha só, como a imagem é preta, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos mudar aqui a cor da nossa imagem, colocar branco, por exemplo. Viu? Ele fica literalmente atrás do nosso texto. Vamos colocar também em frente ao texto, olha só. Não acontece nada com o texto, mas a minha imagem ela fica em cima do meu texto. Tá bom? Aqui ele está a ponto de... Ó, por exemplo, ó, percebam o seguinte, aqui a gente está a pontos da disposição
é o seguinte. Por exemplo, você quer aplicar quadrado, só que numa parte específica da imagem de vocês, tá bom? Essa aqui é uma opção que é muito pouco utilizada, tá bom? Então não se preocupem com essa opção. Normalmente ou é alinhado com o texto, ou é quadrado, ou é atrás do texto, tá bom? Normalmente utilizamos o quadrado por conta desse efeito aqui, ó, que ele obedece à posição do meu texto. Lembrando que, olha só como está esse meu texto aqui, ó. Viu que algumas linhas são maiores do que as outras? É porque ele está alinhado à esquerda e aqui, olha só, está informando para mim. Se eu selecionar tudo utilizando o Ctrl T e vir aqui em justificar, olha só como fica o meu texto, ó. Tá bom? Alinhado na direita e alinhado na minha esquerda, tá bom? Bem, nós temos clip art, que também é uma outra forma de imagem, como se fosse os sticks do Instagram, as formas que são desenhos pré-definidos, tá bom? Por exemplo, colocar um círculo, um quadrado, um triângulo, tá bom? São desenhos que já são pré-definidos pelo computador. Os gráficos, bem, gráfico é muito importante também. Quando nós clicamos em gráfico, nós temos aqui, ó, no Windows 10, alguns modelos de gráficos. Os mais comuns ou é coluna, ou linha, ou pizza. O resto são poucos utilizados, tá bom? Normalmente utilizamos o modelo de pizza. Tá bom? Quando clicamos aqui em OK, ele vai o quê? Abrir uma planilha. Tá bom? É por isso que eu ainda não vou cobrar de vocês a parte de gráficos por conta do nosso Excel. Eu vou passar Excel e depois eu vou voltar para a parte de tabela, tá bom? Mas, por exemplo, aqui, ó, quando eu cliquei em tabela, a primeira coisa que apareceu, em gráfico, perdão, foi o que? Essa minha planilha do Excel. E percebam o seguinte, o modelo que eu utilizei foi o pizza. E aqui, olha só, nós temos um título que é vendas, que aqui também tá. Vou colocar aqui teste, por exemplo. Ó, quando eu mudo aqui, ele automaticamente muda aqui, tá bom? E, por exemplo, notas do bimestre. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Normalmente são as notas de vocês, né, do ensino médio. No primeiro bimestre tirei 10. No segundo eu tirei 5. No terceiro, 7. No meu primeiro bimestre eu tirei 3. No meu quarto bimestre eu tirei 3. Agora eu vou fechar essa planilha e vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Pela cor, qual é o maior bimestre? É o primeiro, né? Mas, professor, como que eu sei? Cadê os valores? Lá na planilha o senhor colocou um valor. Mas como que no gráfico não está dizendo o valor? Bem, você pode clicar no seu gráfico. Com o botão direito você vai que adicionar rótulos de dados. Olha só aqui, ó. A parte azul é o meu primeiro bimestre. Que está aqui a parte azul e ele corresponde qual valor? 10. Segundo, 5. Terceiro, 7. 4, 3. Tá bom? Professor, eu fiz o meu gráfico, mas eu quero mudar os valores. Simples também. Botão direito em cima, editar dados. E ele vai novamente abrir a planilha e você pode alterar os valores novamente. Olha só aqui, ó. Beleza? Então é muito simples a parte de gráfico. Instantâneos são prints que você normalmente tira. E em links. Por exemplo, o hiperlink. Escrevi a palavra clique aqui. Vamos selecionar as palavras clique aqui
e clicar em hiperlink. Aqui em inserir hiperlink, ele aparece colocar neste documento, criar novo documento, endereço de e-mail ou página da web. O inserir hiperlink no Word normalmente é utilizado para página da web. Por exemplo, vamos colocar o endereço www.google.com.br e clicar aqui, ó, OK. Olha só como ficou, ó. A palavra ficou azul e tem um tracejado. E se eu passar o mouse em cima dele e soltar, olha que ele aparece para mim, ó. Clique para seguir o link. Ctrl mais clique. Então, segurar o Ctrl e dar, olha só como fica o meu cursor, ó. Quando der um clique, ele vai abrir o link que eu coloquei, que no caso foi o da Google. Beleza? Esse é o nosso hiperlink, tá bom? Bem, cabeçalho e rodapé, já passei para vocês. Posso clicar aqui em cabeçalho ou clicar duas vezes aqui em cima, olha só, aparece o nosso cabeçalho. Podemos o que? Digitar teste 1. Deixa eu colocar aqui tamanho 20, por exemplo. E recapitulando, nosso cabeçalho e o nosso rodapé, por exemplo. Deixa eu clicar por aqui, ó. O nosso rodapé, por exemplo, a gente pode colocar teste 2 e fechar aqui, ó. Tanto o cabeçalho, tanto o rodapé, eles são utilizados para, conforme eu for criando páginas, olha só, esse conteúdo vai ser gerado automaticamente, tá bom? Número de página. Normalmente, ele é utilizado ou no início ou no fim da página. Você clica aqui em número de página, fim da página, aí nós temos três posições, a esquerda, centro e direita. E tem com formas que é o círculo no meio, não é muito utilizado, tá bom? Normalmente é em fim ou no início, mas sempre, ou na grande maioria, no lado esquerdo, tá bom? Página 1, página 2, até a página 8. Clicar em fechar. E conforme eu for criando páginas, automaticamente ele vai o que? Gerando a numeração da minha página. Tá bom, pessoal? A caixa de texto, você pode ou clicar aqui, ele automaticamente ele vai criar, ou também posso vir aqui em desenhar caixa de texto conforme a vontade de vocês e o tamanho que vocês bem entenderem, tá bom? Bem, também temos aqui as partes rápidas, que é o alto texto, que normalmente é usado em assinaturas, mas essa aqui é a parte de Word avançado, tá bom? Nós temos o nosso Word Art, que ele cria um modelo específico, é como se fosse aqui, ó, um estilo, mas aqui ele vai pedir para você apagar o texto e digitar, tá bom? Também não é muito utilizado, é mais questão de estética e didática, tá bom? Word Art. Documentos oficiais, trabalho de escola, faculdade não utiliza Word Art, tá bom? Bem, deixa eu apagar tudo aqui. Vou escrever aqui, utilizando o Hand, o seguinte, olha só. Olha esses dois capítulos que eu criei aqui, ó. Lembra da parte de letra capitular, que é o quê? É aquela letra grande do início do parágrafo? É só eu clicar no parágrafo onde eu quero aplicar. Ó, por exemplo, se eu clicar fora, a letra capitular, ó, ela não vai estar habilitada. Eu tenho que clicar no meu parágrafo que eu quero aplicar e vir aqui em letra capitular e capitular. Olha só como fica. Se eu quero aplicar aqui embaixo também, ó, também eu posso aplicar. Tá bom? Linha de assinatura não é muito utilizada. Isso aqui é a parte de Word avançado. Data e hora
também, tá bom? Olha só. Você vem aqui em data e hora e você escolhe o formato da hora e da data que você quer e clica OK. Ele vai mudando automaticamente e também pode ser atualizado. Na hora que você abrir o Word, ele vai atualizar esse relógio automaticamente. Beleza? Objeto e símbolos são utilizados normalmente em Word avançado. Por exemplo, aqui a equação, ó, a fórmula quadrática, aqui é chamada de fórmula de Bhaskara. Essa aqui é a nossa fórmula de Bhaskara. Temos aqui a expansão de soma, que é um somatório, tá bom? Expansão de Taylor, área de um círculo, que é πr ao quadrado. São coisas de Excel avançado. E símbolos também. Tá bom, pessoal? Essa parte é a aba de inserir, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.